Olá, quinto ano! Hoje, na nossa aula 8 de Geografia, estaremos finalizando os estudos sobre a região Norte. Estaremos vendo as variações linguísticas, o turismo e as manifestações culturais dessa região. Um aspecto bem importante de ser analisado é a influência da família linguística Tupi-Guarani nessa região. Existe a diferença entre os conceitos de tronco linguístico, família linguística e língua. E o Tupi-Guarani não é uma língua, mas sim a designação de uma família linguística. Como já vimos, existem os troncos linguísticos. E os dois troncos principais que temos no nosso país é o tronco Tupi e o tronco Macro-G. Dentro desses troncos linguísticos estão as famílias linguísticas e as suas respectivas línguas. No tronco Tupi, a principal família linguística é o Tupi-Guarani, que engloba várias línguas, como o Tapirapé, Guarani, o Xetá e o Tupi Antigo, que não é mais falado, mas foi a principal língua estudada pelos primeiros colonizadores. Trouxe algumas palavras para a gente conhecer o significado. A palavra abaré, que significa amigo, goitacá, que significa nômade, açaí, fruta que chora, ararê, o amigo dos papagaios, carioca significa casa do branco, e abati, que significa milho, cabelos dourados ou louro. Já em relação ao turismo, a região norte atraiu muita gente na época de grande extração da borracha. Esse ciclo de sua economia fez com que vários centros urbanos se desenvolvessem, inclusive culturalmente. Foi nessa época que alguns dos mais bonitos teatros do Brasil foram erguidos na região, como o Teatro Amazonas, em Manaus, e o Teatro da Paz, em Belém. O Teatro Amazonas é um dos mais importantes teatros do Brasil e o principal cartão postal da cidade de Manaus. Ele foi inaugurado em 1896 e é amplamente considerado como um dos mais belos teatros do mundo. Entre os principais pontos turísticos, a Ilha de Marajó se destaca pela sua paisagem diferenciada, mesmo dentro da região amazônica. Ela é marcada por praias desertas de água salobra, igarapés e búfalos por toda a parte. Localizada no estado do Tocantins, a região do Jalapão encanta por suas águas abundantes, chapadões e serras com clima de savana, além da paisagem do Cerrado, com direito a dunas alaranjadas, rios encachoeirados, nascentes e impressionantes formações rochosas. Em relação às manifestações culturais, é importante destacar que o folclore não se resume às lendas que conhecemos. Folclore é a ciência das tradições, dos usos e da arte popular de um país ou uma região. Folk significa povo, e lore significa sabedoria, conhecimento. O folclore, portanto, é a manifestação cultural. É toda forma de expressar uma cultura, seja através das danças, das músicas, das vestimentas e até do sotaque de um povo ou de uma região. Entenderam por que não podemos resumir apenas as lendas? Até a forma de falar e de se vestir também é folclore. Quem explica direitinho isso é o Museu do Folclore Edson Carneiro, que fica na Rua do Catete, na Glória, e eu trouxe como dica para vocês. Passeiem lá pelo site, vocês vão encontrar dicas surpreendentes. O lugar é extremamente colorido, aconchegante, e eu indico para vocês. Essas são representações artísticas da etnia Marajoara. As duas maiores festas populares do Norte são o Círio de Nazaré e o Festival de Parintins. Realizado em Belém do Pará há mais de 2 séculos, o Círio de Nazaré é uma das maiores e mais belas procissões católicas do Brasil e do mundo. Reúne anualmente cerca de 2 milhões de romeiros
numa caminhada de fé pelas ruas da capital do estado, num espetáculo grandioso em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Já o Festival de Parintins é um dos maiores responsáveis pela divulgação cultural do Boi-Bumbá. No Bombódromo, apresentam-se as agremiações Boi Garantido, que é o vermelho, e o Boi Caprichoso, que é o azul. São 3 noites de apresentação, nas quais são abordados, através das alegorias e encenações, aspectos regionais como lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos. Esse festival ocorre em junho, no Amazonas. O carimbó é um estilo musical de origem negra, uma manifestação cultural marcante no estado do Pará. A dança é realizada em pares e são formadas 2 fileiras de homens e mulheres. Quando a música é iniciada, os homens se direcionam às mulheres batendo palmas, formando assim os pares. Já o Congo, ou Congada, é uma manifestação cultural de origem africana com influência ibérica. É popular na região norte durante o Natal e nas festividades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. A Congada é a representação da coroação do rei e da rainha, eleitas pelos escravos, e da chegada da embaixada, que motiva a luta entre o partido do rei e do embaixador. Vence o rei, perdoa-se o embaixador e termina-se com o batizado dos infiéis. A herança indígena é fortíssima na culinária do norte, baseada na mandioca e em peixes. Nas cidades de Belém e em Manaus, é tomado direto na cuia indígena o tacacá, uma espécie de sopa quente feita com tucupi, goma de mandioca, jambu, camarão seco e pimenta de cheiro. O tucupi é um caldo de mandioca cozida e espremida no tipiti, que é uma peneira indígena, que acompanha o típico pato ao tucupi do Pará. Para me despedir de vocês, eu escolhi a imagem do açaí, que é unanimidade, que tenha conquistado o paladar dos cariocas e do Brasil inteiro. Deixo um grande beijo para vocês. Até o nosso próximo encontro.